Olá, vamos continuar agora falando sobre o uso de equipamentos de proteção individual e em que situações nós devemos utilizá-los e quais são, né, as características de cada tipo de equipamento aí de proteção individual. Então a gente estava falando, né, situações aí que a gente tem que utilizar esses equipamentos. Como somos profissionais da área da saúde, nós precisamos estar utilizando esses equipamentos para fazer o quê? Para fazer a nossa proteção e a proteção também do nosso paciente. O equipamento de proteção individual, a função dele é minimizar os riscos inerentes à própria profissão. Quando a gente trabalha nessa área de estética, a gente tem que encostar nas pessoas. Nós precisamos estar muito próximos do nosso paciente ou do nosso cliente. E essa proximidade pode servir como um vetor para transmissão de doenças, nossa para o cliente ou do cliente para nós. Então o que nós temos que fazer? Utilizar os equipamentos de proteção individual. Porém, o equipamento de proteção individual ele não é necessário apenas para o uso para prevenção de transmissão de doenças. Existem situações também onde ele se faz necessário. Por quê? Porque nós trabalhamos com produtos que podem causar intoxicações e alergias, né? Além de outros tipos de acidentes. Então, para isso, a gente tem que utilizar o equipamento de proteção individual. Porque a gente trabalha, por exemplo, com tintura. Vamos supor aí que alguém, além de esteticista, seja cabeleireiro e trabalhe aí com tinturas ou com progressivas. Esses produtos, eles liberam amônia ou volatilizam bases fortes, como hidróxido de sódio, no caso de algumas progressivas. E aí o que vai acontecer? Esse produto pode entrar nas vias aéreas ou nos olhos da pessoa e causar irritações ou até mesmo intoxicações, por isso que a gente tem que se proteger. Então, muitos dos equipamentos de proteção individual são mais para proteger nós como trabalhador do que até mesmo proteger o próprio cliente. É para proteger ambos, né? Mas o foco está em nós. Por isso é muito importante que a gente utilize. Quando a gente está utilizando equipamento de proteção individual, a gente não pode pensar que a gente está fazendo um favor para uma pessoa, para um cliente que a gente está atendendo. Ou só você vai utilizar só luva ou máscara quando é uma pessoa ali, você está atendendo um cliente ali que você desconfia da higiene dessa pessoa. Não, independente da higiene da pessoa ou da proximidade que você tem com a pessoa, de repente é um cliente já que é seu amigo ou sua amiga já há muito tempo, mesmo assim você tem que utilizar equipamento de proteção individual. Porque muitos dos perigos relacionados à saúde estão em coisas que a gente não enxerga. Por isso que a gente tem a microbiologia. Então, o equipamento de proteção individual, ele visa inibir esses riscos inerentes à proximidade que a gente tem com o cliente, com o uso de produtos químicos que possam causar irritações, alergias ou intoxicações, também para proteger o nosso organismo contra acidentes com utensílios que sejam pérfuro-cortantes. Porque você pode trabalhar com tesouras, com espátulas, agulhas, lâminas. E quando a gente utiliza o equipamento de proteção individual, a gente está visando proteger o nosso corpo contra acidentes relacionados a esse tipo de objetos. Também visa proteger justamente com a questão da alta rotatividade. Porque quando a gente trabalha na estética, a gente não atende um ou dois clientes, né? Nós atendemos várias pessoas. Às vezes a gente tem aí 10 clientes por dia, você trabalha de segunda a sábado, você vai atendendo ainda, além de trabalhar, recebendo as pessoas, você sai para atender as pessoas a domicílio. Então nós temos que ter muita proteção porque a gente está aí com muita rotatividade. Daí você está lá no período da tua vida ali, da tua saúde, que você não está com imunidade muito boa, se você não utiliza o equipamento de proteção individual, você vai acabar potencializando aí a chance de você adquirir uma doença. A gente também utiliza o equipamento de proteção individual para se proteger da omissão dos outros,
porque você pode trabalhar com outras pessoas que não têm o mesmo cuidado que você tem, e também para a gente se proteger de fatores desconhecidos, porque a gente nunca sabe aonde está surgindo uma doença nova. Então a gente tem que se prevenir, tem que estar protegido para evitar pegar doenças que sejam desconhecidas ou doenças que não sejam características do trabalho que você faz. Então vamos definir o que é um equipamento de proteção individual. Segundo o Ministério do Trabalho, na portaria 3.214 de 1978, ele define o equipamento de proteção individual como sendo um dispositivo ou um produto de uso individual para o trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis a ameaçar a segurança e a saúde desse trabalhador em suas áreas específicas de trabalho. Então isso é um equipamento de proteção individual. E os equipamentos de proteção individual, eles são variáveis, obviamente, aí, de acordo com a profissão de cada um. Essa definição da portaria do Ministério do Trabalho é uma definição geral. Um pedreiro, por exemplo, ele trabalha com o quê? Ele tem um sapato, um tipo de bota específica que ele tem que usar, que é aquela bota já emborrachada. Ele também tem que trabalhar com aquelas luvas de borracha, com capacete, a luva de borracha para não tomar choque, porque a luva de borracha também ela é mais protegida, né? Ela é muito mais forte, o capacete para não cair coisas na cabeça dele, e assim por diante. Nós que somos da área da estética, nós também temos os nossos equipamentos de proteção individual, que são diferentes, né? Embora tenham algumas semelhanças ou lógicas parecidas, mas são próprios da área da saúde, como a gente vai ver. Então, para nós da área da saúde, o que a gente tem que utilizar? Basicamente, luva, gorro ou touca, avental ou jaleco, óculos e máscaras. Obviamente que o uso desses equipamentos de proteção individual, eles vão variar de acordo com o tipo de serviço que a gente está prestando. A gente não precisa usar exatamente todos eles em todas as situações, né? Eles vão variar de acordo com a lógica de cada tipo de atendimento ou de tipo de produto que você está utilizando nesse atendimento. Vamos começar por um dos mais básicos, a luva. A luva que a gente usa, ela tem que ser descartável. A gente vai ver que alguns dos equipamentos de proteção individual não precisam ser necessariamente descartáveis. Mas a luva é um dos que tem que ser descartáveis. A luva, então, ela é feita do quê? Basicamente, ela é feita de látex. É um produto bem barato. Você compra ali, a caixa já vem com em torno de 100 unidades. O tamanho é variável. Você tem PP, P, M, G. Você vai comprar ali. Se você trabalha em um local onde tem mais pessoas, provavelmente você vai ter que ter mais tamanhos. Então, como a gente já falou, a luva ela é para quê? É para proteger as nossas mãos. Contra quê? Contra o contato de produtos que possam ser prejudiciais para a nossa pele. Também servem de barreira contra fluidos corporais. Por exemplo, você está atendendo uma pessoa, fazendo uma limpeza de pele, ou pior ainda, se for um microagulhamento, né? O microagulhamento, a chance de ter sangramento é muito alta. E a ideia da luva é evitar que a nossa mão, que a nossa pele entre em contato direto com esses fluidos corporais que possam conter potencialmente micro-organismos patogênicos. E lembrando que luvas são descartáveis. Após o uso, a gente remove ela, tira da nossa mão e joga fora, né? A gente não reutiliza, não é para pegar, não é para lavar e também não é para ficar utilizando muito tempo a mesma luva, né? Só para dar uma economizada. A gente tem que botar a mão no bolso aí quando a gente fala de segurança. As toucas. As toucas, a função dela qual que é? É evitar a queda de cabelo, né? No corpo do cliente ou no local onde você está trabalhando, né? Para evitar que fique espalhando fios de cabelo na região. A touca, ela pode ser descartável ou não. A touca ela já não tem essa exigência de ser uma touca descartável. Você pode ter uma touca própria que você utiliza lá o dia inteiro no teu ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. A touca ela pode ser
definitiva, ela não precisa ser descartável. Você pode ficar, ou você pode ter uma descartável, mas você não tem necessidade de estar trocando ela a todo instante, né? Porque a função dela é unicamente segurar os fios de cabelo, impedir que eles caiam em superfícies ou no corpo do paciente. Aí a gente tem as máscaras. As máscaras também não precisam ser necessariamente descartáveis. Você pode ter uma máscara própria, que você utiliza sempre. Qual que é a função, então, da máscara? A máscara, ela serve para proteger tanto o teu paciente quanto você, obviamente, dependendo de cada situação. Quando você vai fazer ali uma limpeza de pele, por exemplo, a gente utiliza a máscara para quê? Para que não caiam fluidos, né? Quando a gente fala, a gente eventualmente, mesmo quando está fazendo uma limpeza de pele, a gente vai acabar conversando com o paciente, não tem problema nenhum nisso. Mas, ao momento que a gente abre a boca, a gente está fazendo o quê? A gente está expelindo saliva, mesmo que a gente não veja, saem gotículas de saliva. Ou mesmo que a gente não fale nada, a gente está respirando. E ao respirar, no momento da respiração, a gente libera umidade. E dentro dessa umidade a gente pode ter também micro-organismos. Então, se a gente estiver muito próximo do paciente, a gente pode estar transmitindo doença, ou pode ser o contrário também, né? A doença pode estar vindo para a gente. Por isso que a gente utiliza a máscara, para servir como barreira. O avental ou o jaleco, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele é uma proteção para o nosso corpo. E ele também é uma proteção para o cliente, para que não caia pelo corporal, as células, né, a poeira, a descamação da nossa pele não fique espalhando no ambiente. O avental, ele pode ser descartável ou ele pode ser não descartável, pode ser de tecido. E aqui vai um detalhe muito importante. O tecido tem que ser de algodão. Existem aventais, você pode encontrar por aí, aqueles aventais que tem um tecido plastificado. Jamais usar esse daí. Por quê? Apesar dele ter uma vantagem, que aquele tecido plastificado é fácil de limpar. Por um lado, se você tiver um acidente com incêndio, com fogo, aí ele é um problema, ou com produto corrosivo. Porque aquele plástico vai derreter e vai grudar no teu corpo e vai piorar a situação. Então, sempre o tecido de algodão ou descartável. Então, agora a gente vai dar mais uma pausa e aí a gente vai terminar falando sobre o óculos para proteção ocular e sobre procedimentos operacionais padrão.